Olá pessoal, eu sou o Luiz Eu sou o Vini. e esse é o canal Cinefute, um canal onde a gente fala sobre cinema. E também sobre futebol. E hoje a gente vai explodir a mente de vocês com os melhores plot twists do cinema. Prepara a pipoca aí e cuidado com os spoilers. Nosso primeiro filme é um filme de 2010, simplesmente estrelado por Leonardo DiCaprio e dirigido por Martin Scorsese, A Ilha do Medo. Never seen a marshal's badge before. I'm Deputy Warden McPherson, gentlemen. Welcome to Shutter Island. I'll be the one taking you up to Ashcliff. Nesse filme, ele traz a temática de dois investigadores federais que eles vão até uma ilha onde se encontra um hospital psiquiátrico que abrigam alguns presos dos mais perigosos quando se trata desse assunto de problemas mentais. Ele faz muito bem essa atmosfera da gente entrar na vida desses detetives e ir descobrindo mais sobre esse lugar conforme vai passando o tempo do filme e o mistério ficando no ar. Sim, a missão inicial para esses dois detetives são procurar por um prisioneiro de alta periculosidade. Calma. A temática inicial do filme, né, a missão inicial para esses dois agentes federais são buscar por um prisioneiro muito perigoso que saiu dessa ilha, né, que ele fugiu da sua cela. O filme nos coloca bem nessa atmosfera, como o Luiz comentou, e traz uma coisa meio diferente do Scorsese. A gente sempre vê ele fazendo filmes mais ligados à máfia, mas aqui a gente vai ver um filme um pouco mais cabeça e que vai plantando esse mistério pra gente ter um grande plot twist no final. Sim. O filme, ele vai envolvendo o telespectador, porque além de ter esse prisioneiro, né, muito perigoso que fugiu da ilha, e você fica pensando o que ele pode fazer e quando ele vai ser encontrado, tem também a vida do Leonardo DiCaprio, né? Que ele tem ali um passado obscuro, ele serviu na guerra, ele teve que cometer alguns atos ali de assassinato durante a guerra, e a cabeça dele também não tá muito boa. Então, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele começa a desconfiar que a clínica psiquiátrica ele está drogando ele e o seu parceiro para fazer deles prisioneiros da ilha também. Isso. E aí a gente vai começando também um pouco a desconfiar disso. Será que isso é realmente verdade? A gente começa a desconfiar do próprio personagem do Leonardo DiCaprio. Sim. Até os próprios pacientes, né, que eles entrevistam, né, para saber um pouco mais sobre esse prisioneiro fugitivo, eles meio que colocam um pouco na cabeça ali do personagem do Leonardo DiCaprio de que a clínica tá envenenando eles, tá colocando ali uma substância nos cigarros, e o Leonardo DiCaprio, junto com a atmosfera do ambiente, o seu passado, os tormentos do seu passado, mas esse prisioneiro fugitivo, ele vai caindo meio que na pilha de também tá ficando louco e de que a clínica também tá tentando aprisionar ele e o seu companheiro. Lembrando que eles conseguem trazer muito bem esse ambiente hostil que é um hospício, principalmente nessa época que o filme se passa, onde o tratamento não era o mais ideal e muitas vezes as pessoas saíam piores do que entravam. Então a gente começa a entrar nessa pilha junto com os personagens de que eles entraram são e estão começando a ficar loucos conforme eles passam mais tempo naquele ambiente. Sim. Durante o final ali, do meio pro final do filme, a gente descobre também que a esposa, né, do personagem interpretado pelo DiCaprio, ela também morreu, né, e segundo o próprio DiCaprio, ela foi assassinada. E também, segundo ele, a informação é de que o rapaz que assassinou a sua esposa, ele estaria preso nessa ilha. E aí ele começa a investigar e pensar que o personagem que é o fugitivo, ele também é o assassino de sua esposa. A gente começa a ligar esses pontos e a nossa suspeita vai subindo cada vez mais aquele sinal de alerta e a gente começa a desconfiar do que está acontecendo ali e talvez o plot twist esteja cada vez mais próximo de ser revelado, até a gente descobrir que esse assassino é nada mais nada menos que o próprio Leonardo DiCaprio. É um filme que é pra você assistir apenas uma vez, pessoal. Ele tem um impacto muito grande na cabeça das pessoas, né? Na verdade, o Leonardo DiCaprio, ele era um prisioneiro dessa ilha também, porque ele assassinou a sua esposa, que havia assassinado seus filhos. Então, numa tentativa de resgatar a personalidade boa do DiCaprio, a clínica meio que o convence de que ele é um agente federal, e o seu parceiro, que na verdade é o seu médico, ele meio que tenta ajudar nele a entrar nessa ideia pra cair na realidade, porque ele não aceita ter matado a sua própria esposa. Isso faz a gente sensibilizar. Tudo que envolve ali o personagem, ele tem um destino muito cruel, um passado muito cruel.
E a gente fica bem conectado com ele. Quando tem esse plot twist, a gente começa a pensar como ele estava meio óbvio na nossa cara desde o começo, mas a gente não queria enxergar os fatos, assim como o personagem do Leonardo DiCaprio também não enxergava os fatos do que havia ocorrido. O filme não foi tão bem aceito pela crítica, mas agradou bastante o público e se tornou um daqueles filmes que foram ficando cult conforme os anos foram passando. Agora a gente vai falar sobre um filme de 1996 chamado As Duas Faces de um Crime. Ela conta a história de um advogado que tem que fazer a defesa de um rapaz suspeito de um assassinato muito brutal. Do it now. I speak, you do not speak. Your job is just to sit there and look innocent. Well, I am innocent. Esse filme traz o Edward Norton, ele vai estar aqui na lista de novo. Sim, ele traz... É o primeiro papel de destaque do Edward Norton, né? E o advogado, quem faz é o Richard Gere, né? Nesse meio do processo do filme, o advogado ele se surpreende por encontrar um garoto doce, né? Estando preso. E com o tempo ele começa meio que a desconfiar o que pode realmente ter acontecido. Ele precisa saber a verdade para fazer a defesa corretamente do caso. Isso, e aí que a gente começa a ser colocado mais no plot do filme, que seria uma pessoa com dupla personalidade. Sim, depois de fazer muita provocação, de ter ali aquela desconfiança que o personagem do Edward Norton realmente tinha cometido aquele assassinato, ele descobre que realmente foi, mas que foi uma outra personalidade daquele personagem, né? Ele tem a personalidade de um rapaz doce e também a personalidade de um grande psicopata. É um assassino frio e calculista que não toma medidas para cometer os seus assassinatos. No further questions, Your Honor. Where the hell do you think you're going? Excuse me? Hey! You look at me when I'm talking to you, bitch! Conforme o filme vai passando, ele vai tentando bolar ali qual é o melhor tipo de defesa e qual é o melhor tipo de abordagem que ele vai fazer ali frente ao júri. E ele tem uma estratégia um pouco perigosa, que ele vai provocar o personagem do Edward Norton para ele revelar a sua personalidade em frente ao júri, e o júri descobrir que ele possui realmente uma dupla personalidade e encaminhar ele a um hospital psiquiátrico e não ali a pena de morte. Já que nesse caso, ele tem que convencer num caso que, bom, não tem precedentes, e ele tem que convencer que aquela pessoa que está ali na frente deles não cometeu um assassinato ao mesmo tempo que cometeu. Então a melhor forma de fazer isso é você demonstrar ali para todo mundo e causar aquele choque de uma pessoa sair de um minuto de uma forma doce, de um jeito de falar completamente diferente do que ela vai estar daqui a pouco, e isso faz com que a gente seja convencido como telespectador e também o filme, então ele entrega um roteiro bem sagaz. Sim, e para finalizar, né, como se não bastasse ali muita tensão e também muitos plot twists, o filme revela no final que o personagem do Edward Norton nunca teve uma dupla personalidade. Ele sempre foi a personalidade psicopata que estava fingindo ali ser um garoto doce, e no final ele tem aquela cena icônica que ele olha pro advogado dele e ele começa a bater palma, e o advogado simplesmente fica em choque porque ele acabou de defender um assassino que infelizmente não vai cumprir a pena que ele deveria, né? Que seria a pena de morte ali, a prisão perpétua, e ele vai cumprir num hospital psiquiátrico que, pra inteligência dele, seria muito fácil até dele escapar. Exato, então o filme traz esse choque duplo, né? A gente foi chocado com o telespectador, o personagem foi chocado como o advogado, e a gente tem um plot twist muito bem construído durante o filme, que a gente mal percebe essa possibilidade. Garota Exemplar, um filme lançado em 2014, estrelado por Ben Affleck e Rosamund Pike. O filme ele conta a história ali de um casal que no início dos eventos eles estão discutindo, e o personagem do Ben Affleck ele vai afogar as mágoas em um bar, né? A relação já estava passando por um momento muito difícil, bem cansativo, e na hora que ele retorna para casa, a sua esposa havia desaparecido. E sua casa tá revirada, parecendo como se fosse um assalto, mas não tem nenhuma mancha de sangue muito aparente, pelo menos que o personagem ali vai identificar, e ele faz o que deveria ser feito. Ele chama a polícia e aí começa um filme que parece que vai partir mais para um lado mais investigativo, da gente descobrir o que aconteceu com a esposa. Sim, conforme o filme for passando, né, e as investigações forem aflorando, né, há uma estatística de que a maioria dos casos de assassinato em mulheres é feita pelo seu parceiro. Então a polícia ela começa a desconfiar, o público também, que é ali das redondezas, da vizinhança, começa a desconfiar de que o Ben Affleck pode ter assassinado sua esposa, e pela maneira que ele estava insatisfeito, o público também começa a ter essa mesma desconfiança, né? O filme traz algumas pistas, como gastos no cartão dele, com gastos bem supérfluos, que poderiam estar motivando muito as brigas,
A polícia começa a investigar melhor, vê algumas manchas de sangue. Então, o personagem do Ben Affleck é sempre muito desconfortável. Tem alguns eventos ali para sensibilizar as pessoas, para conseguir encontrar ela, ver se ela ainda tá com vida e o que aconteceu. E a gente vai percebendo que ele tá cada vez mais desconfortável. Os pais dela também não gostam muito dele, e a gente vai descobrindo que ela era uma pessoa famosa, já que tem um livro que foi escrito, né, o livro Garota Exemplar, que foi escrito baseando ali nela na fase mais da adolescência, da infância. Então a gente vê que tem muitas pessoas que estão realmente preocupadas. Isso vai trazendo cada vez mais holofote pro personagem dele. Sim, e esse personagem ele é perfeito pro Ben Affleck, né? Porque ele é conhecido como um ator que não tem muita expressão. E é basicamente isso que o personagem dele traz à tona, né? Porque como o relacionamento já estava bastante desgastado, ele não estava se importando muito com ela, né? Quando ele aparece ali nos canais de mídia, de TV, ele não aparece com uma expressão muito triste, ele parece aquela pessoa fria que não tá ligando muito porque tá acontecendo. Então as pessoas realmente começam a desconfiar muito dele. Isso. E o filme faz isso muito bem também, já que o único personagem que talvez tenha uma relação melhor é a irmã dele, que é a dona do bar. E ela se preocupa, ela dá um canto pra ele dormir, até que ele começa a se envolver com uma outra pessoa enquanto a sua esposa tá desaparecida. Quando a irmã dele descobre, ela também desencana totalmente dele. E a gente, como telespectador, acaba também desistindo do personagem. Mas o filme tem um certo corte pra gente ver o outro lado da história, que é a personagem da Rosamund Pike, que tá muito bem nesse filme, inclusive poderia ter ganhado o Oscar, mas a gente pode falar isso em outro momento. Sim, diferentemente dos outros filmes, né, que a gente costuma verificar, quando tem um plot twist, ele sempre acontece no final. Esse filme, logo no meio, ele já mostra o que aconteceu ali mais ou menos com a personagem da Rosamund Pike. Nesse caso, a gente vê a personagem indo embora de carro, né, numa pista, e aí, através de flashbacks, vai passando um pouco ali do que aconteceu na minha história. Ela descobriu o caso do Ben Affleck, ela achou que tinha desperdiçado sua vida porque a relação não estava legal, ele estava tendo um caso extraconjugal, eles estavam com problemas ali até financeiros, e ela decide que, como ela perdeu parte da vida dela também, ela vai ferrar com o Ben Affleck. Isso, e aí a personagem faz um plano que pode parecer maluco e é maluco, mas as coisas vão funcionando conforme ela queria. Ela acaba incriminando ele e ela parte para uma aventura mais pessoal. Junto com os flashbacks que é trazido ali no filme, você vê que ela planejou de uma forma bem fria mesmo, né? Até ali tirando o próprio sangue para depois limpar e parecer que ela tinha sido morta, e ele tenha tentado limpar ali a cena do crime. E durante esse caminho, né, essa road trip que ela faz, ela conhece, né, uma espécie de pessoas ali meio da parte hippie que acaba roubando ela também, e ela decide encontrar esse rapaz, esse personagem que é interpretado pelo Neil Patrick Harris, para meio que se vingar dele também e voltar para o marido, né? Ela arma uma situação e ela começa a ver que, na verdade, o marido dela tá começando a sair daquela situação desconfortável e tá começando a aparecer mais uma vítima que perdeu a esposa, tá triste, ele consegue entrar muito mais no jogo. Quando ela vê isso acontecendo, ela resolve que ela não vai deixar isso barato. Então, ela força toda uma situação para parecer que ela foi abusada pelo personagem do Neil Patrick Harris, e ela acaba matando ele de uma forma que parecesse que foi legítima defesa. Fazendo isso, ela se expõe para o mundo novamente, diz que ama o marido, estava com muitas saudades, e pra frente das câmeras ela finge que toda essa situação, ela tinha sido sequestrada, o marido dela realmente não era o culpado. Mas quando eles entram em casa, ela põe tudo em xeque. Ela só queria manter ele como se fosse um cachorrinho dela. E agora ele não vai poder fazer nada. Ele não consegue provar o que ela fez. E ela pode acabar destruindo a vida dele ainda, já que ela tem várias provas dos casos extraconjugais e também os gastos excessivos no relacionamento. You think you'd be happy with a nice Midwestern girl? No way, baby. I'm it. Sim, e é basicamente dessa forma que o filme se encerra, né? Ele se encerra com uma forma até meio amarga, né? Porque a gente vê todo o sofrimento do personagem do Ben Affleck, mas que no final ele não tem muita saída a não se aceitar ela de volta, né? Conviver com uma psicopata dentro de casa. E é isso, gente. Esse é isso, Fenas. Filme estrelado por Deus e Brad Pitt.
Seven, os 7 pecados capitais. Sim, nesse filme traz ali 2 investigadores, né, interpretado pelo Brad Pitt e também pelo Morgan Freeman, né, e que eles estão investigando casos que parece que o assassino tem ali algum modus operandi baseado nos 7 pecados capitais, né, visto que ele mata suas vítimas, que elas teoricamente cometem esses pecados e ele utilizam dessa forma também para as matá-las de uma forma bem brutal. Isso, ele é um estilo de punidor dos pecados, então ele mata suas vítimas punindo elas com os pecados que elas mais cometiam. E esse filme tem uma dinâmica bem legal, porque o personagem do Brad Pitt é um policial mais novo, enquanto o personagem do Morgan Freeman é aquele policial um pouco mais carrancudo, que já tá há mais tempo ali trabalhando, já passou por várias situações difíceis. Então eles têm essa coisa meio do mestre, do aprendiz, aquele personagem mais jovial, que não tem tanto medo das consequências, que é o Brad Pitt, enquanto o outro tenta ir num passo um pouco mais lento, investigar as coisas com mais calma até eles chegarem nesse possível assassino. E nisso a gente vai vendo algumas mortes bem inventivas, por exemplo, um personagem que era o pecado da preguiça, ele é amarrado na cama e ele fica meses naquela situação, então quando eles encontram, o corpo tá praticamente mumificado. Sim, o filme ele basicamente se divide em 2 partes, né? Ele é um filme bem simples de você acompanhar, porque ele vai acompanhar ali a investigação, né? Esse serial killer ele precisa ser preso, e também a vida em si pessoal do agente interpretado pelo Brad Pitt e também do Morgan Freeman, né? O Morgan Freeman é aquele cara mais frio, que não tem um contato ali muito familiar, e o Brad Pitt ele é um rapaz recém-casado, que se mudou com a sua esposa, e que eles têm ali uma relação super boa e tal, e ele tá se acostumando ali no novo emprego, na nova cidade, então basicamente essa é a dinâmica do filme, né? Você fica ali na expectativa pela apreensão desse psicopata, e também você acompanha um pouco da vida desses 2 agentes pra criar até aquela conexão com o público e você se importar mais com a vida desses personagens. Isso, a gente enxerga assim como eles uma oportunidade de pegar um serial killer que tá ficando famoso e eles até ascenderem nessa carreira deles de investigadores, mesmo um personagem que é um pouco mais velho do Morgan Freeman, ele pode, né, resolvendo um crime nesse nível, ascender ainda mais na sua carreira. E o Brad Pitt, que é um cara novo ali na cidade, pode já acabar ganhando respeito, tanto dos companheiros ali de profissão, quanto da cidade em si, que não é uma cidade muito boa, assim, isso é mostrado no filme. Sim. Depois que a 5ª morte, né, descoberta é vista, os personagens eles estão muito aflitos, né? Toda a delegacia, na verdade, toda a cidade, ela está muito aflita pela forma brutal como essas mortes acontecem, e eles sabem que ainda faltam mais 2 mortes para acontecer, e eles não sabem se o serial killer vai querer repetir de novo isso e se ele vai ficar solto para sempre, porque quanto mais mortes ele fizer, se ele encerrar vai ficar mais difícil para descobrir, e se ele continuar, mais pessoas vão morrer. Então eles ficam meio que nessa divisão, e quando ninguém espera, o personagem do Kevin Spacey ele se entrega na delegacia, que ele faz o assassino. Você fica até meio em dúvida, né? Tipo, esse cara mesmo matou a pessoa, mas ele chega todo ensanguentado na delegacia, e antes de completar as 7 mortes, né, na 5ª morte, ele chega e fala: fui eu me entrego. E ele ainda diz pros agentes que eles precisam somente deles 2, que ele vai mostrar os outros 2 corpos que ainda faltam, né? Exatamente, e aí a gente constrói uma certa tensão, tipo, porque ele fez isso e o que pode ter acontecido com esses 2 últimos corpos, quem são essas pessoas e qual o envolvimento ali dele com esses 2 detetives. A gente sabe que tava numa espécie de caça, né, de gato e rato, mas por que ele ia fazer isso se ele já estava tão perto de completar os assassinatos e eles ainda estavam um pouco longe de chegar até ele como um assassino. Então o filme utiliza bem da construção de personagem que ele fez até agora do Brad Pitt, todo o envolvimento dele com a esposa, então a gente vê algumas cenas disso acontecendo, como tinha um carinho pelos 2, e como o personagem do Morgan Freeman também já estava criando uma relação mais legal com ele, também já se preocupava um pouco mais com o futuro do personagem do Brad Pitt. Então a gente tem uma cena muito icônica, que é eles indo de carro para conseguir descobrir o último corpo, e a tensão vai ficando cada vez maior. Sim, eles vão parar no meio de um deserto, né? Até então um deserto completamente abandonado, vazio. E enquanto eles estão esperando no exército, né, um furgão de entregas, ele vai até onde estão essas pessoas e ele deixa uma caixa, né, uma caixa bem pequena, até que não caberia um corpo, mas ele deixa ali numa distância próxima ali de onde eles estão.
Então o Morgan Freeman ele vai verificar o que é na caixa pra ver se não é algum tipo de explosivo, nada do tipo, né? Porque até faria sentido, né? As últimas mortes serem as deles mesmos com um explosivo. Então ele vai sozinho pra isso não acontecer. E quando ele chega na caixa, o que tem? A gente começa a desconfiar assim que a gente vê a reação do personagem, a gente começa a se lembrar de quem é, da esposa do Brad Pitt. Quando abre a caixa, né, a gente já deixa bem subentendido que o que tá lá dentro é a cabeça dela. Sim, e conforme o personagem do Morgan Freeman está indo em direção à caixa, o personagem do Brad Pitt está ali conversando com o psicopata, e o psicopata ele vai provocando o Brad Pitt, ele começa a falar que ele foi na casa do Brad Pitt. I visited your home this morning, after you'd left. I tried to play husband. Que ele conhecia mais do Brad Pitt do que ele sabia. E o Brad Pitt vai começando a ficar meio alucinado, meio preocupado com o que tá acontecendo, ao mesmo tempo ali que ele tá tentando ver o que tem na caixa, ele também tá tentando não cair na lábia ali do assassino. Mas quando o Morgan Freeman chega desesperado perto dos dois, né, pra anunciar o que aconteceu, o psicopata ele informa que a cabeça dela estava na caixa, porque o pecado dele era a inveja, e ele invejava a vida tranquila e normal do policial e a sua família também. E aí ele até fala que a esposa também estava grávida, esperando o filho, coisa que o Brad Pitt não sabia. E aí a gente fica bem atônito com essa informação, assim, com o personagem do Brad Pitt, a gente acaba ficando meio nervoso com a situação toda, mas se a gente for parar pra pensar, bom, foram 6 corpos, falta um. O pecado da inveja acabou de acontecer, qual é o último pecado que falta? O pecado da ira. Então ele aproveita, ele vê que aquilo ia provocar um grande estresse mental no personagem do Brad Pitt e queria descontar toda a sua raiva nele mesmo. Então o Brad Pitt, ele dispara ali, ele descarrega a arma na cabeça do psicopata, completando assim os 7 crimes ali capitais. E é um filme que ele fica com um final amargo, né? Porque o Brad Pitt perde sua esposa que estava grávida. E ao mesmo tempo o psicopata ele ganha porque ele completa os 7 crimes que ele tanto planejava. Exato, ele morre de forma que pra ele seria uma forma épica, concluindo todo o plano que ele tinha desenvolvido para matar cada pessoa com um pecado capital diferente. E o filme encerra, mesmo sendo amargo, com um final bem chocante e ao mesmo tempo que dá vontade de a gente ir assistir o filme de novo assim que ele acaba. Baita filme. E pra encerrar, a gente vai falar um filme que tem muita lutaria e brigação, que é Clube da Luta. Sim, e como vocês já devem saber, a primeira regra do Clube da Luta é: a gente não pode falar sobre o Clube da Luta, então se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê na próxima. Beijos. Vamos acabar.